Boa noite. Ah, Inicialmente eu quero agradecer a Andréia, a nossa casa São Francisco de Assis, que é essa casa de Perth, por estar nos dando a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando de um tema tão importante e também por estarmos aqui reunidos sempre com a bênção e a luz do Mestre Jesus, né, que é esse nosso grande norte, essa figura que a mim é muito carinhosa, né? Andréia, eu sei que a gente precisa estar com as câmeras desligadas, mas de vez em quando alguém pode dar uma ligadinha rápida, porque eu adoro ver o rosto das pessoas, assim. Então, pelo menos algumas fotinhos me ajudam aqui um pouquinho. Então, um ou outro vai entrando só para... Não precisa ligar todo mundo, não, mas só para eu poder ver esse rostinho maravilhoso de vocês, né? Gratidão, gratidão a quem está podendo entrar. Bom, hoje nós temos a oportunidade de falar desse tema e nós temos uma oportunidade de também, ao final desse nosso encontro, a gente vai ter um momento de exposição, vai ter um tempo aqui de exposição, e depois vocês todos aqui que estão presentes vão poder bater um papo, vão poder fazer perguntas sobre o tema, e eu vou poder, se Deus assim permitir, responder para vocês da melhor forma possível essas perguntas, tá? O tema é um tema simples, né? Eu tenho certeza que é um tema que, inclusive, ele nem vai ser tão importante assim. Eu acho que a gente vai falar bem rapidamente desse tema. Por quê? Eu parto do pressuposto que muita gente aqui já está há algum tempo na doutrina espírita, muita gente já está se dedicando. Uma das características do espiritismo é a história do tempo inteiro estar na reforma íntima, o tempo inteiro estar se melhorando, se aprimorando. Então eu quero partir do pressuposto que a gente já faz uma comunicação pacífica naturalmente, assim, a gente já é genuinamente pacífico, não é? Essa hora eu adoraria ver o rostinho de vocês só para ver se todo mundo dissesse assim para mim, sim, sim, ó, que legal, tá vendo? Só assim, todo mundo pacífico, que delícia, maravilha, é isso mesmo. Então, para a gente ser pacífico, né? Eu acho que esse é o desafio da gente olhar, entender o que é comunicação pacífica, a gente entender por que que isso é tão importante. E eu vou começar pelo meu conterrâneo, que todos estão cansados, porque eu sempre fico puxando o saco do meu conterrâneo. O meu conterrâneo, ele é de Nazaré, eu sou de Tulkarem, e eu puxo o saco dele mesmo, porque ele é palestino, eu também sou palestino, né? Eu adoro ele. Mas não é engraçado que não é uma adoração cega, não é uma adoração, ele é o rei. Não, ele é um amigo, ele é parceiro, né? Como diz o Roberto Carlos, por isso que eu digo, Jesus, meu amigo, porque ele é luz que me ilumina, é a luz que me ajuda, né? Ele é o cara, como dizem alguns adolescentes nesse sentido. Então, ele diz assim: bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos. Então, só dessa largada do bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele já nos convida para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder fazer uma comunicação pacífica. Qual o problema? O grande problema é que a gente vem de uma cultura de guerra. O grande erro é que a gente vem constantemente de uma cultura de guerra e principalmente somos filhos ainda desse grande arquétipo da lei do talião, do olho por olho e dente por dente. A gente tem isso muito forte, né? A gente tem frases como escreveu, não leu, o pau comeu. Não dá até medo, né? Não é isso? A gente é de uma cultura que a gente atira o pau no gato.
Coitado do gato, ainda mais eu que tenho 2 gatos, você imagina como eu fico feliz com essa anedota. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Quer dizer, a gente não percebe como a nossa comunicação, ela traz contextos de violência o tempo inteiro. Então, qual é a proposta? A proposta é a gente só se comunicar pacificamente ou a gente entender que a gente é filho de uma cultura de guerra? Porque se a gente não entender isso, a gente vai continuar achando que guerra é válido e que é tudo de bom. Mas não é. Quer ver uma coisa? Quando a gente pensa em comunicação, a gente percebe, por exemplo, pode ser numa casa espírita. Vamos pegar o exemplo de uma casa espírita. A gente se reúne, a gente monta uma casa espírita. Pode ser uma casa espírita tão grande quanto a Seara Bendita, que começou pequena, e pode ser um centros menores, como nós temos aqui na Austrália, que são casas menores. Mas o problema é igual. A gente começa montando o centro espírita, a gente chega lá e fala assim: Júlio, Max, vamos montar uma casa espírita? Vamos fazer um trabalho legal? Vamos levar a palavra de Jesus, vamos trazer para as pessoas esperança, não é? A gente fala assim, vamos fazer coisas bacanas, olha, vamos chamar a Ana para ela ajudar a gente a esquematizar, vamos falar para a Amanda para trabalhar com os adolescentes, sabe? Vamos fazer uma coisa bem bacana. Aí a gente começa com um propósito, com o espectro do amor, para poder fazer da melhor forma. Mas rapidamente o que começa a acontecer? A gente começa a discutir para dizer, não, mas isso não pode. Isso não pode fazer. Mas por que que não pode? Não, porque o passe tem que ser sistematizado. Tá, mas a gente não pode dar um passe com o nosso coração? Não, mas ou a gente segue ou a gente não segue. Ou seja, a gente começa a brigar, a gente começa a discutir, a gente começa a achar que eu tenho mais experiência, entende? Aí vem um jovem, né? Vem a Lívia lá, que é uma jovem, e fala assim: "Ô, Maher, eu acho que essa aula podia ser um pouco diferente." Mas a gente fala, ah, é criança, jovem, sabe como é, né, gente? Sabe nada, inocente. Não é assim que a gente fala, Lívia? É desse jeito. A gente fala, ah, mas jovem, sabe como é. Engraçado que, Lívia, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai dizia assim para mim, Maher, meu filho, quando você começar a olhar para uma geração e você começar a achar que no seu tempo era melhor que a geração que está chegando, toma bastante cuidado porque você já está ficando velho. Você toma bastante cuidado que você está ficando velho. E o pior das velhices, ele falou, a velhice da mentalidade, porque a velhice da idade ela é natural, ela é processo cronológico da vida, todos nós vamos envelhecer, mas o difícil é quando a gente começa a ficar rígido, quando a gente se torna fundamentalista. E a gente é fundamentalista na comunicação. Não, mas comigo não tem papo não. Comigo a gente fala assim, eu tenho o meu compromisso é com a verdade. Papo reto. Por que que o papo tem que ser reto? Por que que o papo não pode ser tranquilo? Por que que não pode ser em curva? Por que que não pode ser redondo? Por que que não pode ser em X? Né? E a gente não reflete sobre isso. E aí a gente que estava lá na proposta de montar uma casa com amor e tranquilidade, a gente começa a rachar. A gente começa a dividir. Aí eu falo, ah, eu não quero mais fazer parte desse time. Não, porque esse pessoal do São Francisco é um pessoal muito solto, não gosto não. Esse pessoal do Gold Coast coloca fundo, o cara coloca fundo de São Francisco para dar palestra, isso aí é muito esquisito, isso já mostra desequilíbrio. E é incrível a quantidade de ideias e pensamentos que a gente vai criando embasadas absolutamente no nada. Eu lembro uma vez, e a Seara teve por muito tempo um grupo de canto, e, e eles diziam assim: somos filhos do amor.
Fomos feitos para amar. Bom, se a gente é filho do amor e a gente foi feito para amar, por que a gente se comunica desse jeito? Por que a gente fala duro desse jeito? Por que a gente não observa a forma como a gente diz? Por que a gente aceita falas como eu virar para a Vânia e falar: ai, Vânia, teu cabelo tá ridículo. Precisa falar desse jeito? Entende? Então, a nossa casa e a quarentena foi uma grandíssima oportunidade de conviver e melhorar. E eu tenho convicção que todos os 68 aqui presentes foram perfeitos no conviver e melhorar. Tá tudo certo? Posso receber o sinalzinho assim? Ninguém brigou? Já vi um negativo ali, já vi um metza-metza, metza-mussarela, né? Mas o Marcelo Falcão mandou sim, a gente conviveu e melhorou. Então, o que aconteceu para a gente conviver e melhorar? O que a gente tem que fazer para melhorar? Esse é o objetivo dessa nossa conversa hoje. Então, para vocês entenderem como é que começa essa jornada, eu sou Maher, eu agora posso falar tranquilo que eu sou de origem palestina, porque não dá para explodir a internet, porque antigamente quando eu dava esse curso a turma corria quando eu falava que era palestino, agora não precisa mais ficar preocupado, né, gente? Então, eu venho de uma cultura em que vocês sabem que a violência assola o Oriente Médio, e é engraçado que a violência assola justamente o berço das três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Não é interessante que, de repente, onde era para a gente estar falando de amor, a gente, de repente, não está mais falando de amor? Ah, mas isso só acontece no Oriente Médio? Não, isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo na nossa família. Porque é assim, a gente quer que o mundo funcione de acordo com o que a gente pensa. E esse é o grande erro. Porque o mundo não funciona de acordo com o que a gente pensa. O mundo funciona numa receita chamada conviver e melhorar. Por isso que eu perguntei para vocês. Conviver pressupõe, no mínimo 3 verdades. No mínimo. A minha, a sua e a verdadeira. Percebe? Isso é o mínimo. Então, como é que começa a história da comunicação? Né? A comunicação, para mim, um dos grandes pilares da comunicação pacífica, na minha opinião, é Gandhi. Um dos grandes pilares. Né? Depois que a gente passa, Jesus dava uma aula de comunicação pacífica. Jesus nunca discriminou ninguém. Jesus era o cara que mais gostava das pessoas. Aliás, ele vivia com todos aqueles que a sociedade excluía. Ele não julgava ninguém. Isso que é interessante a gente pensar nisso. Gandhi foi outra figura dessa. Isso foi caminhando até que um dia apareceu um sujeito chamado Marshall Rosenberg e ele resolveu sistematizar isso. Ele resolveu organizar isso e ele escreve um livro chamado Comunicação Não Violenta. Né? E foi um assunto que eu já gostava muito. Quando eu vi o Marshall falando disso, eu fui estudar esse livro dele, fui ver, fui ouvir o Marshall. E é interessante porque o Marshall fala muito da violência cometida como resultado de hora você sofre violência, hora você comete violência. Ele fala muito dos judeus, e ele sendo um judeu, inclusive, que justamente os judeus que sofreram uma barbaridade com a Segunda Guerra Mundial reproduzem uma violência com os palestinos, que são primos de primeiro grau, né? E esse é um lugar que eu quero que vocês prestem atenção no que a gente está falando. Então, o Marshall começou a fazer isso. E aí, ao longo dos anos trabalhando com comunicação não violenta, eu fui percebendo as pessoas se incomodando com o termo.
Porque a hora que você falava para a pessoa, vamos falar de comunicação não violenta, mas eu não sou violento na comunicação. E eu fui percebendo, e era engraçado, né? Porque era mais ou menos assim. A pessoa falava assim, vamos praticar a comunicação não violenta. A pessoa, você está me dizendo que eu sou violento? Pacificamente, mas ele dizia assim, você está me dizendo que eu sou violento? Aí eu saquei que uma mudança na estrutura da palavra poderia ajudar muito. E eu comecei a usar comunicação pacífica. E fiz uma pequena mudança, tomei a liberdade de fazer uma pequena mudança. Porque o Marshall Rosenberg, ele diz que quando a gente tem necessidade básica não atendida, a gente é violento. Minha gente, nós aqui temos um monte de necessidade básica não atendida. Eu faço uma inversão com isso. Eu digo, e depois ele fala que é olhar para o sentimento. Eu faço uma pequena inversão. No meu livro eu coloco lá que o primeiro passo é identificar sentimento. Porque ao longo dos anos trabalhando com isso e ao longo dos anos sendo psicólogo clínico, eu percebi que a grande maioria da gente é analfabeto no sentir. É incrível. A gente é analfabeto no sentir. Se eu fizer uma pergunta agora, talvez a gente se choque com as respostas. Se eu perguntasse assim, o que você está sentindo agora? A gente traz uma dissertação. A gente não consegue nem saber o que é sentimento. Muita gente não sabe. E é engraçado, né? Eu só vi aqui passando rapidamente, eu estou sentindo sono, né? Porque sono não é um sentimento, é uma necessidade básica. Eu tenho necessidade de dormir. Mas quando eu estou com sono, eu me sinto raivoso, me sinto triste, me sinto deprimido, me sinto estranho, me sinto irritado, né? Então, a gente não tem essa percepção de sentimento. E isso pode mudar o mundo. Então, por exemplo, alguém poderia dizer assim, Maher, quando você fala desta forma referente a Jesus, quando você trata Jesus com essa intimidade toda, eu, X, me sinto ofendido. A gente não fala isso. Sabe o que a gente fala? Nossa, mas é um absurdo, né, gente? Bom, quem que o Maher pensa que ele é para falar de Jesus desse jeito? Claro que nós aqui já somos pessoas, graças a Deus, eu tenho convicção que a gente não faz mais isso. A gente não julga mais ninguém, graças a Deus. A gente vira e fala assim, nossa, que legal, ele tem um jeito tão diferente de se referir a Jesus, né? Positivo, né? Todo mundo pensa assim, ninguém aqui mais... Isso, maravilha, fiquei feliz agora. A gente não julga mais ninguém. Então, a dica do JC, né, do não julgais, ela passa por aí. Então, eu costumo dizer o seguinte, só é possível viver em paz, essa é a minha frase, essa é a minha afirmação, é que só é possível viver em paz se a gente não julgar, não avaliar e não interpretar. Então, se a gente não julgar, se a gente não avaliar, se a gente não interpretar, a gente vai viver em paz. Mas é possível não julgar? Claro que é. Claro que é. E nós vamos ter esse desafio com vocês aí. Nós vamos ter daqui a pouco a nossa troca e vocês vão ver como é possível. Então, por exemplo, julgamento. O cabelo do Maher hoje está ridículo. Isso é um julgamento. Entende? Alguém pode dizer assim, a forma como o Maher arruma o cabelo, para mim, não é agradável. Entende? Olha a diferença. Tem uma diferença mesmo. A forma como Marx pensa o centro espírita é bastante diferente da minha e do Júlio. No entanto, eu e o Júlio, como queremos conviver e melhorar com Marx, temos que converger para descobrir um caminho que nos represente e que represente ele. Isso é conviver e melhorar. As pessoas costumam dizer o seguinte, é tão engraçado, eu vejo quando a gente começa a debater um tema. A gente começa a debater o tema, Renata, e aí a gente fala assim, e é engraçado, você vem e se dá uma ideia. Vamos fazer uma festa junina assim?
Aí o outro fala, não, não, mas assim não dá certo, vamos fazer assado. Aí o outro fala, mas não, porque eu quero que faz assim. Ah, gente, ó, vamos fazer o seguinte, vamos votar. Mas, meu Deus, mas por que nós temos que votar? Não, sabe o que é? Que a gente não pode discutir. Porque se a gente discutir, a gente desequilibra as energias. Oi? Eu faço essa cara assim, oi? Discutir é a melhor coisa que tem no mundo. Eu quero que a gente possa discutir política. Eu quero que a gente possa discutir futebol. Eu quero que a gente possa discutir religião. Eu quero que a gente possa discutir o meu cabelo. É, seria fantástico que a gente pudesse discutir, porque discussão é de dois. A gente pode ter o meu ponto de vista, o seu ponto de vista e podemos ter outros pontos de vista. E para prestigiar o nosso querido Leonardo Boff, que diz todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se todo ponto de vista, Arley, é a vista de um ponto, você concorda comigo que tem o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, e nós não precisamos se matar por causa disso? Entende? Então a gente não precisa ir para a votação. A gente pode aproveitar para quando alguém nos desafia, quando alguém pensa diferente da gente, quando alguém traz um contexto diferente do que a gente pensa, que a gente possa falar assim: interessante como este ser humano pensa questões que, para mim, eu nunca antes tinha pensado. A Lívia e muitos jovens aqui presentes sabem que eu adoro pergunta de jovem, principalmente quando eu estou dando aula para jovem, porque eles fazem umas perguntas que a minha mente nunca na vida pensou. E eles fazem sobre o quê? Sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre a Torá, sobre o Alcorão, sobre o que eles quiserem. E a gente, mas só que tem uma coisa, né, Max? Porque eu sou o senhor do todo conhecimento. Lembra, Max? Eu sou o cara, né? A gente acredita. O pior é que a gente acredita nisso. Esse aqui é o pior, né? A gente mal sabe que a gente tem muito ainda que aprender. E tem um sujeito aí que estudou pouco, sabe, Max? Nunca estudou pouco. Ele falou assim: quanto mais eu sei, eu descubro que nada sei. Ele só falou isso. Quer dizer, aí, ao invés de eu olhar, e eu falava isso, eu falava assim: amigo, você me fez uma pergunta que eu nunca na vida pensei nela. E ele é um desafio para você poder ir lá e olhar e pesquisar e pensar. Sabe, Andréia, você fala assim, nossa, então, quando a gente, por exemplo, tem um filho, né? Quando a gente casa com alguém, a gente fala, nossa, e aí a gente conhece a família dessa pessoa. Claro que a gente não julga, né, Flávio? A gente não julga. A gente não chega na casa da família e fala, que gente esquisita, rapaz, come com a mão. Falo, graças a Deus, filho, porque pelo menos não precisa comer com o pé, né? Graças a Deus que come com a mão. Percebe? Quer dizer, a gente. E aí a gente fala assim, nossa, eu acho esse pessoal tão estranho. Qual é o problema de ser estranho? Entende? Nós aqui presentes, eu não sei se vocês sabem, mas a gente é uma família. Vocês sabiam que a gente é família? Sabiam? Vocês sabiam que a Lívia é minha irmã, que o João Machado é meu pai, que o Helder é meu irmão, que a Andréia é uma querida irmã? Percebem que a Bianca também é? Que a Elaine, que eu a vida inteira chamei ela de Eliane, nunca consigo acertar Elaine, né? Entende? Que a Karina é uma fofa. É, mas eles pensam diferentes da gente. Eles são seres que têm pensamentos diferentes dos nossos. Entende? Quer dizer, então se a gente aprender e se a gente se aprimorar no sentido de, como diz, esqueci o nome para variar, eu esquecendo o nome dos autores, alguém vai me ajudar assim. Mas ele diz assim, Voltaire, obrigado quem assoprou para mim, Deus abençoe. Ele diz assim, posso não concordar
com nenhuma das palavras que você diz, Tuca. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Entende? Então, na nossa convivência, eu não vou na família da minha esposa, ou do meu amigo, ou da Vanessa, e dizer, nossa, que gente esquisita. Mas eu posso chegar na casa da Vanessa e dizer assim, esta família tem hábitos muito diferentes da minha. Eles batem parabéns assim. Lá na minha família a gente bate parabéns assim. Entende? Não ri do meu parabéns não, tá? Entende? Mas pode rir também, porque é diferente. E com o diferente, a gente fica chocado. Por quê? Porque ensinaram a gente para ser tudo de um jeito. Mas a gente não é. Entende? Eu sempre cito a música da Ivete, que ela diz assim, festa no gueto, pode vir, pode chegar. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Júlio, tem pagode, rock and roll, samba e candomblé. Olha que coisa maravilhosa. Pensa nisso, tem de tudo. Mas a gente fala assim, de repente eu gosto, por exemplo, de música clássica. Que eu só vou avisar vocês, eu tenho uma relação com música clássica que não rola não, me lembra cruzadas. Não há meio, como lá nas cruzadas eu flechei muita gente nas cruzadas, por isso que eu vim agora falar de comunicação pacífica, eu me lembro a cruzadas, entende? Aí eu gosto de música clássica, e aí tem o meu vizinho, o meu querido, aqui do meu lado, que adora um funk. Aí eu falo, gente, mas funk não é música de Deus, né? Fala a verdade. Aí tem uma comunidade inteira que se identifica com o funk, né? E aí a gente não aceita. Entende? Então, a gente tem que. É diferente você dizer assim, para mim, o funk não me comunica como a música clássica me comunica. É ou não é diferente falar isso? O que vocês acham? É? É isso. É diferente. Então, a forma como o Max pensa o centro espírita é muito diferente da forma como eu penso. Mas então, como ele não me dá espaço para eu existir, eu vou romper. É incrível como a gente vive rompendo. Entende? A gente conhece uma pessoa. Quando a gente conhece uma pessoa, tudo é lindo. Quando a gente conhece é um amor. O amor chegou para ficar, né? Não é assim? Aí o Caetano é lindo, o Gil é lindo, a Bahia é lindo, mas aí a gente vai conviver. Não, e no começo é uma festa, né, gente? A nossa comunicação no começo, a minha gatinha, ela é uma fofinha, olha que gatinha que é. Mas passa uns anos, os bichos crescem, rapaz. Vira jumento, vira égua, vira vaca. O pior é que ofende o jumento, a égua e a vaca ainda. Entende? Se alguém me chamasse de vaca, no meu caso, eu me sentiria lisonjeado, inclusive. A pessoa é tão magra que não sabe nem o que é ser uma vaca. E ainda, então, mas a gente o tempo inteiro está apontando o dedo, o tempo inteiro está sendo injusto. Por quê? Porque a gente não aprendeu a respeitar, Renata, o sentimento das pessoas. Então a gente tem que ter um feeling para melhorar a nossa comunicação. Como? Prestando atenção. Prestando atenção nas pessoas, Andréia, e sendo gentil com elas. E sendo generoso. E sendo cuidadoso. Então, quando eu convivo com uma pessoa, eu não posso falar de qualquer forma. Depende. Por exemplo, Flávio, você tem toda a liberdade de me chamar de vaca. Eu vou ficar bem feliz, pode me chamar. Mas eu não tenho nem evolução para ser uma vaca. Percebe? Um ser que nasce, que se dedica a alimentar milhares de pessoas com o seu leite e que se oferece em sacrifício para que os outros possam se alimentar da carne dela ou ser evoluído. Você não tem a menor competência para ser vaca, inclusive. Percebe? Então, é uma coisa da gente começar a prestar atenção e ver que a gente não valoriza as coisas da vida. A gente não tem gratidão. A gente reclama até com Deus. O tempo inteiro. Deus, com a nossa comunicação super agressiva com Deus. A gente chega para Deus e diz assim, oh Deus, por que você mandou esse corpo para mim? Filho, era o que você escolheu lá. Você estava na fila e falou, quero esse.
Porque ele fazia, não, mas agora não gostei, eu quero trocar meu corpo. Não dá, filha. Entende? Não vai ter jeito. Não tem peça de reposição. Até porque eu tô na fila, eu tô precisando 2 quadris, acho que é quadris, o plural de quadril, 2 joelhos e não, é 2 quadris, né, possivelmente. 2 joelhos e 2 ombros. Alguém tem aí para me dar? Não, né? Então eu vou ter que conviver com isso e aprender a conviver da melhor forma possível. Isso que é importante a gente entender. Então, voltando lá, identifiquei sentimento, eu posso dizer qual a minha necessidade. Vânia, quando você fala comigo neste tom, eu, Maher, me sinto ofendido. Aí, tem gente que diz, mas não dá para ter comunicação pacífica, porque a Vânia vai falar assim, mas você é todo ofendidinho. Não pode falar nada com você. Não, neste tom não. Mas você é muito fresco. Eu não sei se para você isso é frescura, para mim é necessidade. Entende? Quer dizer, a importância de como a gente aborda os assuntos, né? Eu já contei essa história, algumas pessoas devem conhecer essa história. Eu morava em São Paulo e às vezes eu usava muito ali a Avenida Ibirapuera, e no final da Avenida Ibirapuera tem um Cebolinha. Cebolinha é um viaduto, é um conjunto de viadutos que tem 3 saídas. Pois pasmem, as 3 saídas me servem. Para onde eu quero chegar, as 3 me servem. Em São Paulo você faz um cálculo, né? Mais ou menos. E aquele dia, eu tinha um hábito em São Paulo, apesar de ser perigoso, sempre andar com os vidros abertos. Sempre. Porque eu tinha uma lógica que era o seguinte: o vidro não é blindado, não vai segurar a bala, então pelo menos eu tenho uma possibilidade de dialogar com o ladrão, como eu já fiz na minha vida, inclusive, e de forma pacífica. Dá pra gente conversar com ele, ó. Uma vez o sujeito levou meu carro, minha esposa ficou pasma, porque depois que ele levou meu carro, eu falei, fica tranquilo, vai com Deus, vai com calma, Deus te ilumine. Ela falou, você tá louco? Eu falei, vou fazer o quê? Ele já levou meu carro, vou desejar ódio para ele? Né? Que ele vai em paz, pelo menos para não atropelar ninguém, não matar ninguém, já levou, né? Mas foi engraçado que na hora que possivelmente, eu devo ter me desligado ali. Então na hora que eu fui virar, o sujeito buzinou. E quando ele buzinou, ele fez assim, ele fez uma menção a mim, ele falou assim, ô viado, tá cego? Aí eu falei, não, distraído, entendeu? E porque assim, ele, na conclusão dele, no julgamento dele, eu estava cego. Eu precisava informá-lo que não era cegueira, até porque seria um perigo um cego dirigindo. Eu estou distraído. Mas São Paulo sempre te dá a possibilidade de você se reconciliar enquanto você está a caminho, porque você vai parar. Logo ali você vai parar. Ele parou, eu parei do lado dele, eu falei, olha, me desculpa, realmente eu estava bem distraído. Fica meu pedido de retratação pelo erro que eu cometi. Isso não demorou 5, 10 segundos, ele virou e falou assim para mim, pô, também você me desculpa pelo viado. Eu falei, não, fica tranquilo, porque eu adoraria ser um viado, inclusive. Eu acho um bicho bonito. E ele riu, né? Até porque eu venho de uma cultura, na cultura árabe, quando você quer elogiar um amigo, você diz assim, eu diria, deixa eu pegar alguém que eu tenho intimidade, que eu posso falar isso para não se magoar, porque alguém pode se sentir ofendido, né? Então, Paulinho, eu tenho muita afinidade. Então, eu poderia chegar para o Paulinho e dizer assim, Paulinho, na cultura árabe, você é tão bonito e tão esbelto quanto um veado. Então, eu nem me sinto ofendido, entende? Na cultura de guerra, essa é a hora de eu dizer para ele assim, viado é a sua mãe. Primeiro que a mãe dele eu nem sei que bicho que é. Como é que eu posso chamar a mãe dele de viado? Entende? Não precisa. Até porque mistura os bichos, vira uma confusão danada. Entende? Não chama tigre de cavalo, porque tigre é tigre e cavalo é cavalo. Não faz isso. E macaco é macaco. Então, por que a gente tem que retrucar? Para ele, a minha atitude foi uma atitude de viado. Para mim, foi uma atitude de distraído. De novo, essa mania de culpar os animais. Não é assim quando uma pessoa erra? A gente fala assim, nossa, mas você é burro, né? De novo ofende o animal, porque burro não erra, praticamente não erra. Burro não carrega mais do que pode. Eu nunca vi um burro atravessar um mata-burro. Mas por que ele não atravessa o mata-burro? Porque ele não é burro. Porque se ele fosse burro, ele atravessaria.
o mata-burro. Ele é inteligente, ele é capaz. Então a gente precisa, de verdade, gente, é um pedido que eu faço para vocês, a gente precisa mudar essa nossa forma da gente se comunicar. Então, mas ele não precisava fazer isso, isso é um julgamento. Ele teve uma reação de susto que fez com que ele fizesse aquela atitude. Eu não preciso julgar. Eu posso simplesmente comunicar. Maher, mas se você falou para Vânia agora há pouco, Vânia, quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto ofendido e ela falou que você é fresco, é porque para a Vânia a minha necessidade é frescura. Para ela é. Para mim é a minha necessidade. Eu preciso dizer para ela qual é a minha necessidade. Entende? Mas e se ela não respeitar? Gente, se a gente quer conviver e melhorar, eu não posso querer que as pessoas aceitem o que eu quero. Eu não posso, de verdade eu não posso. Eu não posso desejar que o mundo seja do meu jeito. Porque eu estou convivendo com pessoas. Entende? A gente tem que ter, isto é, viver de uma forma pacífica. Por isso que os pacíficos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, eles gostam de democracia. Porque a democracia ela permite que você possa dialogar o tempo inteiro. Você pode concordar, você pode discordar, você pode opinar, você pode ter outro ponto de vista. Você pode. Esse é que é o fantástico dessa ideia. Entende? Por isso que Jesus... Vocês acham que Jesus só falava com os judeus? Falava com escribas, falava com fariseus, falava com todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, qual foi a religião que Jesus criou? Me fala. Estou perguntando isso faz mais de 50 anos. Já entreguei a idade. É mentira, viu, Lívia? Isso aí é só um número fictício. Tá? Quer dizer, eu não consigo achar qual é a religião que ele criou. Ele criou uma religião. A do amor. Então, e aí? Como é que eu vou amar aquela pessoa que eu tenho dificuldade? Como é que eu vou amar a Vânia, que frequentemente fala comigo num tom mais complexo? Agora, eu garanto que se todo tapa que a Vânia me der, eu retribuir com uma ação amorosa, um dia a gente vence a violência com cultura de paz. Eu não vejo outra saída para a humanidade a não ser amai-vos uns aos outros. Eu não vejo outra saída. E amai-vos uns aos outros é uns aos outros mesmo, a todos. Nós temos que amar os muçulmanos, temos que amar os judeus. A gente tem que amar a qualquer pessoa, mesmo que o mais... Temos que amar o Fernandinho Beiramar? Temos que amar o Fernandinho Beiramar. Porque o Fernandinho Beiramar é nosso irmão, sabia? Arley, ele é nosso irmão, te juro por Deus que ele é nosso irmão. Só que ele momentaneamente usou a inteligência para um caminho não positivo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a desigualdade. Porque Jesus era o cara que mais combateu a desigualdade. Ele fazia o quê? Ensinava as pessoas a pescar para dividir o peixe. Ele mostrou como é que se faz pão para multiplicar o pão. Mostrou para eles como é que faz fermento. Entende? Quer dizer, quanto mais a gente diminuir a desigualdade, menos espaço tem para violência. Né? Eu deixar claro agora que eu não sou candidato a nada, porque começa a fazer essas conversas e ele já vai sair candidato, vai lançar a chapa dele. Eu sou candidato a uma coisa assim. Sou candidato ao desafio de todos nós aqui que estamos presentes aprender a nos amar uns aos outros. E eu tenho um objetivo só, porque eu tenho mais 1 minuto para falar e depois a gente vai abrir para a fala de vocês. Eu só tenho um objetivo. Que depois de cada encontro sobre comunicação pacífica, vocês tenham o compromisso, porque vocês têm que pagar por esse encontro, viu? Não falaram para vocês que era pago? É pago, é pago. É. O pagamento é retribuir cada atitude raivosa, odiosa com uma atitude de amor. É verdade. Esse é o pagamento. Entende? Percebe?
E aí, é engraçado que quando a gente pede, Andréia, para fazer um pagamento, a gente que é ser evoluído, a gente diz assim, olha, eu estou pedindo numa boa, mas se não fizer, sabe o que vai acontecer. É incrível, a gente cria nossos filhos com esse terror, você acredita? Ao invés de a gente dizer assim, filho, eu sei que para você fazer essa atividade é horroroso, porque, gente, filho para fazer atividade chata é chato mesmo. Acolha, pelo amor de Deus. Diga, eu sei que é chato fazer isso, mas eu preciso da sua colaboração. Porque quando você colabora comigo, eu fico feliz. Filho, estudar é chato, porque é chato. Ou coisa chata, principalmente quando a gente é mais jovem que tem que ficar 7 horas na escola. Ninguém merece um negócio desse. Mas olha, o conhecimento vai te trazer frutos. E eu te prometo que eu vou estar com você para a gente se divertir nos momentos mais importantes. Aí não dá para ficar no WhatsApp, vai ter que estar junto. Tá bom? Esse é meu pedido para vocês. E eu quero agora, André, abrir para o pessoal poder falar. Eu acho que tem um monte de pergunta talvez no chat. Pode ir me ajudando aí. Eu não sei se você ou o Tico que vão me ajudar. Vocês me ajudam. Excelente. Maher, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua palestra excelente de conteúdo, de carinho. Em nome dos trabalhadores e amigos da Casa Espírita São Francisco de Assis, aqui de Perth, nós mais uma vez gostaríamos de estender nosso carinho, a nossa gratidão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Tu falou para viver em paz, a gente não deve julgar, avaliar e... Interpretar. Obrigado. Uhum. Isso. Você sabe o que é o interpretar, Marcelo? Só então para trazer um pouco de luz nisso. O interpretar é aquela conjectura que a gente fica fazendo o tempo inteiro nas relações humanas. E eu tenho uma frase, Marcelo, que é assim: conjectura para mim, Maher, é sinônimo de loucura. Porque é uma coisa que é assim. Como que é conjectura? Eu falo assim: ô Marcelo, você reparou como o Tico estava estranho hoje? Eu digo, não reparei. Mas eu percebi, tinha uma coisa no ar. Desde o começo ele estava com um olhar estranho. Isso é conjectura, isso é interpretação de um olhar que eu lancei sobre ele e comecei a criar a história. Por isso que eu falo que conjectura é sinônimo de loucura. Quer ver como é fácil não fazer conjectura? Como é fácil não fazer interpretação? É simples. Tico, eu achei que você hoje estava diferente do que você é costumeiramente. Eu fiz alguma coisa que te chateou? Você pode responder para mim, Tico? Não fez nada não. Tá tudo tranquilo. Pronto, tá resolvido, acabou o problema. Agora, quer ver a interpretação, Tico? Ser humano, gente, é uma coisa complexa. Mas sabe o que é, Marcelo? Eu perguntei para ele, mas eu não sei, senti uma coisa no ar. E eu tô achando... Gente, vamos partir do pressuposto que o Tico faltou com a verdade. Isso é um problema meu? Não é um problema meu. Porque eu fiz a pergunta e dei a oportunidade dele me dizer. Ele resolveu não dizer. Mas ele me disse. Não, eu tenho que acreditar nisso. Porque senão, Tico, eu vou enlouquecendo. Eu não paro de fazer ideias e construir cenários e interpretando ideias que arrebentam o nosso relacionamento. Perfeito, Marré. Não vou perder a chance aqui que você me deu a deixa para agradecer a palestra, agradecer a realização. Obrigado, viu? Obrigado, Mas querido. perfeita essa análise aí. E vou te aproveitar aqui e jogar uma pergunta que está no chat da Simone. Ela perguntou, Maher, como aplicar essa comunicação pacífica no país da cultura do ódio? E aí vai por aí afora, né, da morte, etc. Eu não vou entrar no decorrer da pergunta, mas, em suma, esse é o resumo. Como que a Tá gente bom. pratica? Legal. De qualquer forma, as pessoas, vou aproveitar para dizer, as pessoas que não tiverem tempo para serem contempladas com as respostas, Tico ou Andréia, ou quem puder ajudar, anotem. Eu faço questão de responder depois a cada pessoa, deixo o contato, eu faço questão de responder uma a uma, para não deixar ninguém sem resposta, porque como eu cobrei, eu vou ter que também doar, né? Eu cobrei que a pessoa pudesse multiplicar isso. Então, voltando na pergunta da Simone, Simone, não é um país de ódio.
nós vivemos uma ideia, nós no planeta Terra ainda não somos filhos do amor. Isso não é um país só. Para você ter uma ideia, eu adoro quando Martin Luther King diz: o ódio é um fardo pesado que eu optei por não carregar. Eu vou te dizer uma coisa. Em 1948, Simone, meu pai e a família do meu pai foi arrancada no meio da noite da sua casa. Eles foram arrancados e jogados para fora de Tulkarem e veio um trator derrubando a casa deles. Casa que meus tataravós viveram na Palestina o tempo todo, a vida toda. Antes das 12 tribos, a gente já pesquisou, porque quem tem desterro fica pesquisando para saber da sua etimologia. Se você me perguntar, você odeia os israelenses? Não. Mas eu odiei por muito tempo a atitude deles. Mas eu entendo que por detrás daquela atitude de ódio, por incrível que pareça, tem um desejo de justiça. O grande erro que a gente tem é que a gente, por exemplo, está vivendo coisas como frases como bandido bom é bandido morto. Isto é anticristão. Porque bandido bom, Marcelo e Tico e Simone, é bandido recuperado. Por isso que eu amo o Fernandinho Beiramar, mesmo odiando a atitude dele. Porque eu tenho fé que o Fernandinho Beiramar um dia será um homem de bem. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, eu serei a favor de qualquer ação que seja matar um irmão. Mas, pelo contrário, eu quero poder conversar. E eu fiz isso como escolha de vida. Eu, como psicólogo, eu escolhi, e por muito tempo fui crucificado por isso, cuidar de vitimizadores sexuais. Vocês sabem bem o que são vitimizadores sexuais. Eu parei de usar, Marcelo, a palavra estuprador. Machado eu nunca mais usei, eu usei como vitimizadores, porque o estudo foi me mostrar que 97,3% dos vitimizadores atendidos por mim e por todos os psicólogos que aceitaram esse desafio depois foram vítimas de abuso sexual na infância. Então, praticar a cultura de paz, Simone, é retribuir sempre o mal com o bem. Sempre. Sempre. Entende? Então, se alguém falar assim, bandido bom é bandido morto, eu não vou querer matar quem pensa isso, porque se eu odeio quem propaga o ódio, eu também sou tão odioso como quem propaga o ódio. Então não fecha essa conta, eu nunca vi isso. É o contrário, eu tenho que dizer o seguinte, meu irmão, não é matando. Para quem é espírita, então, é mais engraçado o espírita ser a favor de morte. De pena de morte. É mais engraçado, porque o espírita, por natureza, ele acredita na vida após a vida. É até engraçado, porque você mata o sujeito e aí? Você vai encontrar com ele e falar assim, desculpa aí, matei você. Não. Por isso que Jesus pediu, reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho. E é isso. Então, não sei se eu te respondi, Simone, mas eu acho que a gente vai chegar no amor. Não é só vai, a gente vai chegar no amor. Mas para isso, a gente tem que escutar mais Rapa. É verdade, Simone, a gente tem que escutar mais o Rapa. Porque o Rapa deu a saída, Bianca. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Mas paz sem voz não é paz, é medo. E é por isso que esse sujeito que está aqui com vocês, vítima de múltiplas violências, se quiser um dia escutar a história de violência, vocês vão falar, não é possível. Todas, tortura, abuso, guerra. Eu falei, esse negócio não dá certo. Se os meus primos, os judeus, meus primos são, Tico, primos de primeiro grau, não é primo longe. É primo de primeiro grau. Agora estão fazendo isso comigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora com eles a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Vamos para a próxima pergunta. Maher, são
tem uma pergunta aqui rápida para ser respondida. O nome do seu livro, por favor? O nome do livro é Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz. Joia. Tem mais algumas perguntas no chat. Não sei se mais alguém quer perguntar agora ou se a gente dá sequência para as perguntas que estão no chat. Alguém quer perguntar? Pode perguntar, gente. Não tem pergunta errada. Não precisa ter vergonha. A gente consegue superar a vergonha de falar em público. Maher. Oi, Max. Como é que você está? Tudo bem? Gratidão, querido. Gratidão é sempre nossa, viu? Ontem nós tivemos uma live de alguns irmãos tratando de um assunto que eu acredito que esteja muito próximo daquilo que você esteja falando, palestrando aí nessa manhã, pelo menos aqui no Brasil, né? Na manhã aqui do Brasil. E trata-se de intolerância, né? Intolerância, tolerância e compreensão. Eu acredito, eu queria saber se, assim como Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A comparação seria, será que a tolerância é fruto da comunicação pacífica ou seria ao contrário? Legal, boa pergunta. Contra Tostines eu não sei te dizer, mas a tolerância pode ajudar. Veja você, é importante, eu vou te mostrar, é engraçado que eu previa que isso fosse acontecer, então eu me preparei aqui, você quer ver? Eu vou só mostrar para você aqui, ó. Só um minuto. Vamos lá, eu vou ler para você aqui, isso só demora mais. Suportar com indulgência. Aceitar. Consentir. Permitir. Não impedir. Permitir o livre exercício do outro. Permitir o sagrado direito de ter o seu culto. Demonstrar capacidade de suportar. Eu vou mostrar para vocês. Isto é significado de tolerar. Max, se a gente traduzir tolerar e a gente pôr em prática, não precisa nem falar em comunicação não violenta, muito menos em comunicação pacífica. Porque se a gente aprender a suportar, que significa dar suporte, se a gente aprender a ser indulgente, se a gente aceitar o sagrado direito do outro pensar, o sagrado direito do outro pensar, se a gente permitir, se a gente aceitar o sagrado direito do outro ter o culto dele, está tudo resolvido. Você acha que quando algumas tribos indígenas sofreram uma barbaridade com a conversão à força, você acha que Deus ficou ofendido quando eles começaram a cantar Pé em Deus e fé na taba? Você acha que Deus está ofendido com isso? Deus olhou para aqueles irmãos, filhos dele, e falou, realmente, esse Deus que apresentaram para eles não é eu. Apresentaram uma pessoa muito violenta, que submetia eles a uma violência sórdida. Então ele aceitou, com certeza, ouvir o pé em Deus e fé na taba. E taba significa o quê? A nossa comunidade, os nossos cultos, os nossos rituais. É isso. Porque, aliás, essa fala também não é minha, é de Jesus. Ele diz o seguinte, do meu rebanho, planeta Terra, não é só cristão, deixar isso bem claro. Os cristãos querem tomar esse título para eles, dizer, do meu rebanho, nenhuma, mas nem Fernandinho Beiramar, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. E nós estamos aqui para um suportar o outro. Mas a Tuca escorregou. É comigo. Aliás, toda vez que eu estava no encontro de jovens, toda vez trabalhando com jovens, e eu precisava de apoio, tinha um santo, eu olhava para o lado assim, estava a Tuca me olhando, porque ela estava me dando suporte. Toda vez, parecia assombração, Marcelo. Eu olhava assim, estava a Tuca, era só eu olhar a Tuca lá.
Por quê? Ela estava me dando suporte. Entende? Então, vocês pensam que não é uma delícia a gente está dando um curso toda segunda-feira e você vê toda segunda-feira o Marcelo Falcão lá suportando a gente, vibrando, sorrindo, porque ele suporta a gente. Entende? Vocês acham que não é uma delícia estar aqui e sentir o suporte da Andréia, o suporte do Tico? É. Então, quando o nosso filho vai e comete um erro, quando ele usa entorpecente, quando ele comete um delito, porque só entende o que é uma criança que comete delito e vê a mãe lá numa fila para visitar. Todas as vezes que eu fui falar com as mães que estavam lá na cadeia esperando a visita dos filhos, eu dizia, meu, eu nunca vou saber que amor é esse. Eu preciso pedir aula para essas pessoas me ensinar o que é esse amor. É isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Marré, tem uma aqui muito boa. Aliás, as suas perguntas são boas, como você disse, né? É sempre bom a gente olhar as opiniões. Eu acho que esse é um dos conceitos básicos, na minha opinião, para o entendimento e para cultivar uma cultura diferente da atual. A pergunta é a seguinte, é do Vinícius Cordeiro. Se não colocarmos um limite na tolerância que compreende a ação do outro, não acaba por si só a tolerância e passamos a ser conivente com a ação do outro? Claro, excelente. Quem que fez a pergunta mesmo? Só repete. Vinícius Cordeiro. Vinícius Cordeiro. Esse é um Cordeiro de Deus mesmo. Vinícius, queria tanto ver sua carinha. Mas enfim, vamos lá. Porque eu adorei a pergunta do Vinícius Cordeiro. Eu vou responder ele com outro cara também, que é um chapa meu também. Gente boa, né? Aqueles que se sentirem ofendidos por eu chamá-lo de chapa meu, fica de antemão meu pedido de retratação. Mas ele é meu chapa, o que eu posso fazer? Ele diz o seguinte, para essa pergunta. Tudo me é lícito. Presta atenção. Tudo me é lícito. Mas nem tudo que é lícito convém. Então, por exemplo, quando eu resolvi ajudar os vitimizadores sexuais, eu não sou tolerante com a violência. Mas eu sou tolerante com a humanidade. E eu acreditava, e como eu acredito, que se eu resgatar aquela alma, eu vou ajudar ele a não continuar praticando a violência. Se ele se reconciliar com o vitimizador dele e parar de produzir violência, então eu achei o equilíbrio do tolerar. Entende? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu sou um democrata por natureza, Tico. Eu adoro democracia. Né? Eu não sei, viu, Tico, se a gente não teve lá junto, lá na Grécia, falando de democracia. Às vezes eu tenho umas lembranças assim, né? Mas as pessoas lá, naquela época, elas podiam ir na Ágora, porque era uma praça. Mas imagina, a democracia, ela tem suas falhas, como qualquer sistema, mas normalmente ela é suportada por uma Carta Magna, que é uma tentativa de regular as relações das pessoas daquele país. Nada. A tolerância está em respeito à Carta Magna. Nunca a gente pode divergir da Carta Magna. E é por isso que a gente tem pessoas que estudam, que alcançam a Suprema Corte, para que elas possam ser as vigilantes daquele código. Percebe? Mas por que a gente faz isso ainda? Por que a gente faz isso? Porque a gente ainda está longe do amor, Marcelo. Porque nós não precisaríamos nem ter Constituição. Em tese, a anarquia, em tese, claro que tem uma antítese, mas em tese seria o modelo perfeito. Porque eu jamais ultrapassaria um limite, porque eu vou respeitar o Natanael, vou respeitar o Flávio, vou respeitar a Vera, vou respeitar o Mário. Então, tolerar é no sentido de ajudar o outro a perceber que aquela atitude não é uma atitude adequada. Ah, mas o que é uma atitude adequada? O que é adequado e o que não é adequado? Por isso que a gente tem leis civis.
que regulam num determinado momento uma coisa que dali mais para frente já não vai ser mais ilícito. A gente vai aprendendo a ter tolerância. Percebe? Então, por exemplo, na época dos sambistas, lá nos anos 40, não tinha tolerância com o sambista. Eles eram mal vistos. Com o passar do tempo, foi entendendo que aquilo é um movimento cultural, é um jeito. Por exemplo, a gente não pode mais tolerar violência contra os afrodescendentes. Entende? Não podemos mais tolerar, mas isso não significa que eu vou pegar e vou matar todos os brancos. Não. Eu tenho que sentar e dizer, olha, fazer o que o Martin Luther King fez, pronto, não precisa. Assista, veja o que o Martin Luther King fez e aprende. Tá fácil. No meu livro eu dedico um capítulo a cada mestre desse. A cada mestre eu dedico uma conversa. Porque foi com eles que eu aprendi. A gente aprende com bom exemplo. Vamos lá, próximo. Tem uma outra aqui, Maher, da Cristiane. Olá, Maher, o que você diria para alguém que fale que Rosenberg nega o biológico? Ela está falando do Jesus, que é esse primeiro nome dele. Eu viajei. Mas enfim, esqueci o primeiro nome dele, mas eu sou péssimo em nome, quem me conhece já sabe, eu sou capaz de chamar João de Pedro, ainda bem, uma coisa que o Zoom tem de bom que vem o nominho, né? Mas também se mudar o nome me vendeu a alma, né? Porque aí eu já era também, se renomear eu vou chamar de outro nome. O Marshall Rosenberg, ele tem uma visão em que ele nega algo, tá bom? Eu penso diferente. O que isso significa? Que ele pensa que para ele não existe. Para mim, existe. Para a Bianca, existe mais uma coisa. Para a Vânia, nem uma coisa, nem outra coisa existe. E a gente vai aprender a conviver com isso. Essa terrível mania da gente discutir o tempo inteiro quem está certo e quem está errado. Eu não sei dizer para vocês quem está certo e quem está errado. E eu acho que é uma pretensão querer discutir quem está certo e quem está errado. Porque naquele momento... Então, por exemplo, quando eu estava vivendo na guerra, eu estava sendo sufocado pela guerra, e tortura, e fome, né? Porque é muito fácil, é muito simples falar de cultura de paz não vivendo em Gaza. Agora, tenta se imaginar vivendo em Gaza, onde você não sabe que dia você vai comer, se vai ter cimento, se não vai ter cimento, se vai ter água, não vai ter água. Ou seja, as necessidades básicas zero atendidas. É muito fácil você querer fazer guerra. Sim. Eu quase escrevi um livro, mas a minha intuição, acho que o meu mentor falou, ainda não. Né? Mas era um pouco assim, um ensaio da identidade do homem-bomba, né? E eu fiz uma comparação dizendo como nós também somos homens-bombas. Entende? A diferença é que a gente não explode pessoas. Mas quando a gente compartilha uma notícia mentirosa, a gente explode pessoas. Quando a gente patrocina uma ideia que não colabora para o crescimento da humanidade, a gente é homem-bomba. Quando a gente toma aquilo que não é lícito, a gente é homem-bomba. Então a diferença é que o outro... E aí, por que o radicalismo aparece? Por que a violência aparece? Porque ele está numa situação, Júlio, tão desigual, que aparece ideias radicais e que oferece para ele um lugar... Olha, você está falando com talvez... Eu adoro as religiões, né? Então as pessoas falam, você é o quê? Eu falo, gente, não me faz essa pergunta, porque eu já estudei tantas religiões que eu nem sei mais qual é. Mas eu desafio a ler o Alcorão e dizer para mim onde é que no Alcorão está dizendo que o sujeito morre e tem lá o paraíso. Não está em lugar nenhum. Mas o radicalismo faz você crer em algo
porque você quer se libertar. E aí você pega qualquer bandeira radical. Por quê? O ódio é um fardo pesado. Na minha concepção, Maher, que Deus permita que eu seja perdoado se eu tiver errado, o ódio nos levou a esse caminho que nós estamos no Brasil. Porque a gente foi movido pelo ódio. A gente não foi movido pelo amor. Porque quando a gente age pelo ódio, a gente tem consequências do ódio. Entende? Então, o ódio aos judeus gerou uma consequência devastadora. E como os judeus não tiveram a possibilidade de verdade de serem tratados daquele trauma histórico horroroso, eles reproduzem a mesma violência. E possivelmente os palestinos, se não forem tratados, vão reproduzir, porque a vida é cíclica. Repara, a gente teve... Quantos impérios já tivemos? Império Otomano, Império Romano, Império Persa, só impérios. E a gente, por isso quando a Simone perguntou, ela falou assim, no país do ódio, eu digo, não, a gente ainda está num planeta que o ódio ainda impera. Nós precisamos combater o ódio. E não é não sentindo ódio, é odiando a atitude. Nunca a pessoa. Nunca. Entende? Engraçado que é difícil acompanhar o chat, mas eu acho que a mensagem foi tão boa que o João Machado escreveu assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Obrigado, Machado, querido. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde tiver ódio, que eu leve o amor. Cara, se a gente praticar São Francisco de Assis, mas com quem eu vou praticar isso? Com o Fernandinho Beiramar? Com o Luiz Inácio Lula da Silva? Com o Jair Messias Bolsonaro? Não, gente, não, também. Mas é com a nossa família. Repara como você está tratando a sua esposa. Repara como você está tratando o seu marido. Repara como você... Olha o jeito que você está falando com o seu marido. Presta atenção nisso. Olha isso, a pessoa mais próxima de você. Entende? Então, é fácil conviver e melhorar? Não é. Mas a gente tem que aprender a conviver e melhorar. E quanto mais eu discuto, eu adoro gente que pensa diferente de mim. Como eles me ajudam a crescer. Porque eles me fazem sair da casinha. Quando eu estou numa reunião em que todo mundo concorda, eu fico desesperado. Eu falo, tem alguma coisa, nós estamos muito fora da rota. Todo mundo pensa igual? Não é possível. Eu quero depois receber perguntas de vocês. Eu vou deixar o meu WhatsApp aí aberto para quem quiser depois. Quero receber perguntas de vocês, de gente dizendo, Maher, você está completamente louco. Está fora 100% da casinha, porque vai me ajudar, porque aí, sabe o que eu vou fazer com essa informação? Vou parar, vou ligar para o meu amigo JC e dizer assim, luz que me ilumina e me ajuda a seguir. Essa luz só pode ser Jesus. Adoro ele, porque o cara é massa. Entende? E aliás, só para uma informação que uma pessoa me perguntou hoje, foi engraçado, uma pessoa falou assim, é verdade que você é muçulmano? Falei, também. Mas você também é espírita? Falei, também. Ah, você vai me dizer que você também é católico? Falei, também. Disse, mas não é possível, você tem que ter um nome. Falei, mas não preciso ter um nome. Falei assim, uma coisa eu posso te dizer. Sou terráqueo. Não tenho nenhuma evidência que eu seja marciano, tenho certeza que eu sou terráqueo. Apesar da cabeça às vezes lembrar um pouco marciano, mas tudo bem. Sou terráqueo, humano, temporariamente morador do planeta Terra, neste momento histórico residindo num bairro chamado Austrália, numa tripinha menorzinha ainda chamada Gold Coast. Mas já tive em outros lugares tantos. Neste momento, eu estou aqui. E amanhã, a Deus pertence. Só a Deus pertence. Ok? Então, vamos lá. Mais uma perguntinha. Pode fazer, pode abrir o microfone. Vou tentar fazer duas em uma aqui e aí depois você fecha, senão acho que a gente vai estourar o horário de todo mundo aqui. Uma delas é, quando a comunicação não violenta, e quando, na verdade, desculpa, eu comi uma palavra aqui, uma letra. E quando a comunicação não violenta incomoda?
Às vezes as pessoas se incomodam com a minha comunicação e entendem como passividade. E junto com essa, eu vou juntar uma outra para você aí. Como é que eu identifico quando estamos interpretando ou identificando nossos sentimentos? Tá, vamos lá. Primeiro, que comunicação é um negócio complexo. Por exemplo, eu me lembro do meu amigo Dominic Barter, que tive o prazer também de estudar o Marshall Rosenberg com Dominic Barter, e ele é um inglês, né? E é um inglês londrino, assim, bem típico, né? E eu me lembro conversando com ele em São Paulo, e eu disse assim para ele, ele falou, é engraçado, porque se tom de voz for sinônimo de violência, para mim, vocês brasileiros gritam o tempo todo. Não é interessante? Ele falou, se tom de voz for expressão de violência, vocês gritam o tempo inteiro. Ele falou, se expressão corporal for sinônimo de violência, brasileiros, latinos, árabes são um perigo, porque a gente é italiano, então, mas é tudo bella gente, não é? Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado com essa pergunta. Aliás, essa pergunta tem muita relevância, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo, porque a gente, por exemplo, você pega uma pessoa que é verbo transitivo direto. Entende? Maher, eu adoro metáfora. Pra vocês terem uma ideia, foi uma guerra para provar meu mestrado, porque eu começo o meu mestrado de psicologia dizendo, era uma vez um menino. O professor Maher, mestrado não pode ser era uma vez. Eu disse, mas não sei escrever de outro jeito. Eu só sei dizer era uma vez, né? Eu não sei não contar a história. E claro, para mim evoluir, eu casei com uma pessoa que é verbo transitivo direto. Ela é objetiva. Gostou? Não. Mas na nossa cultura a gente fala assim, nossa, precisa falar desse jeito? Não, mas não perguntou. Entende? Agora, pasmem, eu não me sinto ofendido com ninguém. A única pessoa que eu me sinto ofendido é ela. Aí ela fala assim, mas justo comigo, amor. Por que comigo? Eu não sei, mas eu me sinto ofendido. Quando você fala desse jeito, eu me sinto ofendido. Então, eu posso expressar como eu me sinto. Eu posso dizer, quando você fala comigo no estômago, agora, o resto do mundo eu já superei. Essa é a próxima etapa, né? É eu superar. Então, não existe palavra violenta se eu aprender a não me sentir ofendido. Esse é o pulo do gato. Então, se eu estou nas trevas, se eu aprendo a levar luz, então mesmo que a fala seja dura, eu vou dizer assim, eu posso falar para o outro, Bianca, você pode falar num tom mais baixo? Esse tom para mim é muito alto. Nossa, mas você tem ouvido sensível? Tenho. Percebe? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fiz uma escolha, nesta encarnação, fiz uma escolha de não beber álcool. E graças a Deus tive o patrocínio do início no islamismo que ajuda muito nisso. Vamos falar a verdade, eu saí na vantagem. Porque o islamismo condena o uso de qualquer droga, né? Mas vocês pensam que é fácil? A pessoa chega a 16 anos no Brasil. Aí a pessoa chega para mim, Tico, e fala assim, quer beber uma cerveja? Não, obrigado. Um vinho? Também não, obrigado. Uma caipirinha? Também não, muito obrigado. Você não bebe nada? Não. Aí eu falo, não, realmente eu não bebo nada. Ele fala assim, você gosta de mulher? Eu nunca entendi qual é a relação. Eu disse assim, gosto. Aí ele diz assim, mas você não gosta de homem? Eu falei, também gosto. Aí ele falou assim, mas você gosta de homem e de mulher? Eu falei, gosto de homem, de mulher, de velho, de novo, de criança, de macaco, de cavalo, de jumento, mas eu tenho uma preferência pelos tigres. Ah, os felinos eu tenho preferência. Então, é incrível como a gente dita regras e você
é sufocado nessas regras. Eu estou falando isso porque isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que vocês precisam, se Deus quiser, em breve a gente pode se ver pessoalmente, vocês precisam me ver numa festa. Eu adoro dançar. Eu não aguento festa que não se dança. Eu danço. Mas eu sou filho de árabe, então eu danço assim. Entende? Aí é tão engraçado, porque como eu mudei de cultura, e eu tenho um ouvido que é um negócio fenomenal. O que eu não tenho na visão, tenho no ouvido. Eu escuto que é um negócio fora do... Quem teve aula comigo sabe disso. Eles estão cochichando, eu pego o que eles estão falando. Eu escuto demais, né? O Nathanael tá balançando aqui, eu escuto. E o pior é que a gente vai evoluindo, eu começo a escutar pensamento. Aí é grave, mas eu vou controlando isso. E aí foi tão engraçado que eu tô na festa, dançando, e tem amigos, que são amigos até hoje, Max. E aí um dia eu escuto numa festa dessa, outro fala assim, você sabe que eu tenho convicção que ele é viado. Aí o outro falou assim pra ele, mas ele é casado. Ele falou, mas tem um monte de viado que é casado. Certeza que ele é. Então, veja vocês, para ele, aquilo é uma verdade absoluta, Flávio. Por que eu preciso me sentir ofendido? Por que eu preciso ser intolerante com um espírito que nesta encarnação vem num corpo de mulher, no entanto não consegue ficar em paz com o corpo de mulher e momentaneamente vive como um homem? Quem sou eu? Quem sou eu para julgar isso? Esse é o momento que a pessoa está vivendo, não cabe a mim. Entende? Então, quando a gente aprender isso, aí essa resposta fica nesse lugar, quer dizer, então, eu nem preciso me ofender. Como é que faz para não se ofender? Porque é assim, gente, que se você se ofende o tempo inteiro com o que fala ao teu respeito, de verdade, fica o meu convite para você conversar com você, olhar para dentro, sabe, Amanda, e dizer, mas por que é que eu me ofendo tanto o tempo todo? Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, nossa, você é ridículo. Eu digo, muito obrigado. Nossa, você é a pior pessoa que tem no mundo. Poxa, eu te agradeço. Agora, o Tico é uma pessoa querida. Se ele chegar para mim e disser assim, Mar, eu acho você muito ridículo. Eu vou dizer assim, ô Tico, querido, o que você acha que é ridículo? Ah, sei lá, Mar, você inteiro é ridículo. Assim, eu digo, não, muito obrigado. Porque é um depoimento. Porque se sou eu inteiro, não tenho o que fazer. Para ele, eu inteiro sou ridículo. Não adianta eu discutir tese. Entende? Não, é uma bobagem que não tem tamanho. Ah, mas eu não esperava que meu marido falasse assim comigo. Pois é, então fala para ele. Ah, mas ele não muda. Conviver e melhorar. Só de sacanagem trata ele bem. E diz assim, mas toda vez eu faço recado. Eu digo assim, toda vez que você fala comigo nesse tom, eu fico triste. Problema seu. É meu mesmo. Uma vez eu falei isso para uma pessoa. Quando você fala comigo dessa forma, eu fico triste. Ele falou, problema seu. Eu falei, exatamente, é meu mesmo. Por isso que eu estou lhe comunicando. Ele diz assim, mas eu não vou mudar meu jeito de falar. O meu jeito é esse. Eu falei, eu sei. Eu tenho, inclusive, o profundo respeito pelo seu jeito de dizer. É que quando você se refere a mim desta forma, eu me sinto humilhado. Problema seu. Muito obrigado. Mas eu vou lembrando ele todo dia. Todo dia. Ok? Maher, Fala, querido. então Estouramos o horário, né? tem mais perguntas, a gente estourou os horários. Eu vou te passar as perguntas, nós estamos tentando copiar e salvar aqui em algum lugar as perguntas, eu vou te passar. E quem está com o nome certinho ali, a gente vai tentar achar. Mas eu fiquei aqui refletindo. Primeiro, antes de qualquer coisa, super obrigado, gratidão imensa aí pela tua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. É uma iniciativa do... Eu sou o Tico, para quem não me conhece, que agora que eu percebi que está escrito São Francis ali, porque eu entrei pelo usuário da Casa Espírita, aqui de Perth, e eu tive a felicidade de conhecer o Maher aqui em fevereiro, no encontro que acontece na Austrália das Casas Espíritas, e ele, depois, num bate-papo com a Andréa, topou e fazer essa conversa aqui com a gente, pelo São Francisco. A gente está vendo tanta gente que a gente não conhece, que não se conhecia, pelo menos, né? Então, super obrigado, gratidão, mas não tenho dúvida que nós vamos precisar fazer pelo menos mais 2 bate-papos específicos, olhando as perguntas. Fica aí a sugestão, a gente conversa depois, se você achar que é válido.
Um deles é a comunicação pacífica na política, assunto sobre política, a gente, um tempo só sobre política, Uau. que eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar. E o outro deles é sobre religião. Tem várias perguntas ali, eu acho que nos dois assuntos vai ter que ser tratado separado, talvez, porque tem muita coisa para a gente discutir e eu penso que você pode nos ajudar a começar a desfazer esse nó que a gente vê quando a gente vai tratar desses dois assuntos. Eu vou deixar com você para você finalizar, Maher. Super obrigado. Depois a gente fecha, tá bom? Ô, Tico, eu do jeito que vê, às vezes eu não dou muito filtro, do jeito que o negócio vem eu passo. Eu adorei a sua provocação, então eu vou deixar uma sugestão que é assim: a arte de se comunicar pacificamente sobre política partidária. Pensa nisso, né? E a outra pode dizer o seguinte: a arte de dialogar com diferentes religiões, com credos, culturas que divergem frontalmente com aquilo que eu penso. Fica a dica aí, se alguém anotou, porque o negócio vem, depois eu não lembro mais. Se alguém puder anotar, anota, para a gente poder fazer. Claro que eu aceito e fico agradecido. Sabe por que eu fico agradecido, Tico? Porque eu ganho bônus hora fazendo isso. E eu estou comprando um terreno, é de frente lá para o JC, rapaz, mas é um terreno bonito, viu? Vai ter muitos quartos, muitas moradias, porque eu quero receber todos lá. A gente tem que fazer uma DAPC. E para a gente fazer uma DAPC tem que ter uma roda grande, entendeu? Então eu estou precisando muito mesmo. Então pode pedir com a condição que serão todos muito bem-vindos, podem chamar mais pessoas para a gente poder propagar essa ideia, mas lembrem do valor que eu cobro. O valor que eu cobro é que você possa contaminar as pessoas com a cultura de paz. E lembrando do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, eu vou pedir para vocês, estarei sempre com vocês, eu aceito com o maior prazer, e a gente possa então, para ir finalizando, deixa eu só achar aqui que eu separei para vocês só um detalhe aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer 2 em 1, para a gente virar quase que a nossa oração de encerramento. Então, primeiramente, eu quero dizer gratidão, gratidão, gratidão para todos vocês pela oportunidade. Gente, o planeta precisa da gente. O planeta precisa de gente boa como o Machado, como Maria Aparecida, como a Tuca, como a Mágida, até desse Galaxy A10S, que eu não sei quem é, também precisamos dele, porque ele vai nos ajudar, da Vanessa, de todos vocês. Eu não vou conseguir falar do Eliseu, de todos, da Ana Paula, todos. O planeta precisa da gente. Em nome de Deus, o Clemente. Em nome de Deus, o Misericordioso. Em nome de Deus, o Generoso. E em nome de Deus, o Bondoso, eu suplico a vocês que nunca aceitem o ódio, que nunca retribuem o mal com o mal. Sempre o amor, sempre, toda vez que vocês puderem, tá bom? Eu estou vendo o Flávio como uma figura amada, uma senhora que eu amo do fundo do meu coração. Peço licença porque é uma paixão antiga, sabe? Essa senhorinha assim, que eu um beijo no coração dela. Então, eu vou ler essa música e depois eu vou ler a outra. 1973. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém, Machado, jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou. Sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, isso é para todos nós aqui. Vamos seguir com fé tudo que nos ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz. Eu sou ligado no que ele falou.
Sou parado no que ele deixou, porque o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Então, ele era, para muitos dos cristãos, ele era rei, mas ele nunca quis ser rei. Porque quando diziam que ele era rei, ele dizia, bom é o Pai. Ele nunca aceitou o título, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. E ele é o único que pode ajudar a gente, um dos únicos, não é o único, a mudar o mundo inteiro. Porque ele não é o único, porque ele não quis esse título para ele, e ele deixou pérolas, ele deixou Francisco Cândido Xavier, ele deixou Madre Teresa de Calcutá, ele deixou Gandhi, entende? O Gandhi diz o seguinte, se todas as coisas do mundo se perderem e o Sermão da Montanha estiver salvo, a humanidade com certeza estará salva. Então, pedimos a todos uma excelente noite para quem está aqui na Austrália, um excelente dia para quem está no Brasil. E, por favor, não esqueçam de viver tudo que a vida tem para te dar. Saber sempre que em qualquer segundo tudo pode mudar, tudo. A partir desse segundo a gente está mudando para o amor. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Se desviar, a gente vai ter a Tuca lá para nos amparar. Lembram da metáfora que eu falei? Quando eu estava perdido, olhava, estava lá a Tuca. Cada um tem uma Tuca na sua vida. Vocês precisam conhecer essa figura. O obsessor do bem, viu? Vamos lá. Fazer sem esperar nada. Acreditar. Sabe no que a gente precisa acreditar? No sorriso. Nesse sorriso que eu estou vendo agora no rosto de vocês, que é uma delícia, né? E não se dar por vencido nunca. Mas, acima de tudo, querer, Machado, querer mudar o mundo ao seu redor. Eu tenho um sonho, eu quero mudar o mundo ao meu redor. Saber que mudar por dentro é com certeza, Marcelo Falcão, o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Por isso que eu cobro, mas eu não espero em troca. Vencer é recomeçar. Vencer é recomeçar. Sabe por quê, gente? Porque quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que todos nós aqui, estaremos juntos, unidos, juntos, tá? Então, seja aqui, seja do lado de lá, seja em qualquer mundo, eu espero que a gente possa se encontrar na arte de viver em paz, tá bom? Que Deus, que Alá, que Jeová, que a força cósmica, que causa primária de todas as coisas, que Maomé, que Buda, que Gandhi, que todos aqueles que têm o compromisso com o bem possam nos abençoar agora sempre. E abençoados sejam aqueles homens éticos, aqueles homens de bem, que inclusive não acreditam em Deus. Porque se eles são ateus e são homens de bem, como serão amados por todos nós e também por Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, gratidão, gratidão. Adorei o coração. Um beijo para vocês.